Saravá para quem é de Saravá. Vamos falar então hoje nessa orientação, dar uma continuidade de um assunto que eu falei a respeito daquilo que é ter uma vida próspera. Acredito que todos que estão acompanhando o trabalho, então, têm como um dos seus objetivos, então, ter prosperidade na vida, nessa experiência. Lembre-se que prosperidade, então, é um conjunto de fatores. Prosperidade não significa exclusivamente dinheiro. Entenda principalmente que dinheiro não é sinônimo de felicidade, porque o dinheiro não compra felicidade, pode comprar momentos alegres, mas felicidade não. Felicidade é um estado do ser, não um estado do corpo, certo? Então, que fique bem claro. Então, pessoas que possam ou estejam vivendo felizes são poucos. Muitos, a maioria, tem momentos alegres. Então, para passar a ser felizes, a terem prosperidade, fartura, abundância, em consequência, claro, aquilo que seja pataco, dinheiro, então vamos dar continuidade, que já disse, já passei já a orientação a respeito daquilo que é como se fazer para ser próspero, então vamos dar continuidade. Que então, nessa orientação anterior, sobre como ser próspero, então eu passei algumas informações relacionadas a, principalmente, quando alguém então tem ali aquilo que é o seu ganho financeiro, o seu ganha-pão, aquilo que vem do seu fruto do seu trabalho, da sua inteligência, da sua capacitação. E o que se faz com esse dinheiro, com esse pataco, com essa energia. De não, então, aplicá-la em nada que seja vil, não ali desperdiçar, ou melhor dizer, jogar fora o seu dinheiro naquilo que é excessos de jogatina, jogos de azar de toda a espécie. Não jogar, então, aquilo que é essa energia em prostituição. Não jogar essa energia, esse dinheiro naquilo que são exageros, que estão ligados a vícios, a todo tipo de vícios. O compadre Trancaru já falou a respeito, deu exemplos de alguns tipos de vícios, dos muitos que tem em cima da terra. Comida, bebida, divertimentos, porque não que não se possa e não se deva se divertir. É claro que sim, se estão aqui encarnados, obviamente, então tem que se experienciar. Experienciar não significa tornar-se dependente, então, dessas situações. Mas tem que passar a estar no comando, para então ter a oportunidade de receber, então, do alto, aquilo que é a sintonia que fará com que vós esteja, então, vibrando, manifestando a prosperidade na vida de cada um de vós. Muito bem, então nessa continuidade, então eu começo a dizer o seguinte para vós. Se cada um de vós vive preocupado com as contas que tem que pagar, preocupado com a saúde, preocupado com o relacionamento, preocupado com família, preocupado com o mundo, preocupado com a natureza, tudo que é tipo de preocupação. Isso é um dos pilares que fazem com que cada um de vós esteja vivendo muitas limitações. Porque a preocupação, que é vós ali estar sofrendo de forma antecipada algo que ainda não se manifestou,
faz com que então o seu padrão vibratório, energético, mental, emocional, magnético fique denso. Ficando denso, então automaticamente os seus caminhos, suas oportunidades que estejam disponíveis, estarão de portas fechadas. Na verdade, não é as portas que se fecham, são vós mesmos que se fecham para as oportunidades. Entenda essa situação. Aí que vós vão conseguir identificar que quando existe um trabalho de magia negativa, ou magia negra, para quem muitos assim conhecem esse termo, então acontece ao contrário. A pessoa às vezes ela está condizente com a energia, com a vibração, com o magnetismo, está razoavelmente equilibrada mental e emocionalmente, mas encontra as portas fechadas. Então isso é ação de seres, entidades espirituais trevosas que então estão causando obstáculos. Então veja que são coisas semelhantes, mas diferentes entre si. Então, o que é o passo principal para que vós então comecem a ter uma vida diferente? Tem de um lado aquilo que eu falei agora previamente, o resumo do resumo daquilo que foi uma orientação que já passei aqui para cada um de vós, a respeito de como ser próspero, que é saber aplicar e direcionar os seus ganhos, o seu dinheiro, o seu pataco, em coisas que irão se multiplicar, que irão então ali agregar energeticamente, né, para cada um de vós. A preocupação então tem que ser deixada de lado. Entenda que existe uma das programações nefastas em cima da Terra, é justamente poder aliar preocupação a senso de responsabilidade. Se vós são responsáveis, se vós têm um débito a ser pago, contas, compromissos, empréstimos, o que quer que seja, vós sabe que então dia tal vós tem tal compromisso, ponto. Não adianta vós continuarem dando morro em ponto de faca, né? Porque mesmo aqui em cima da terra, então se a pessoa não se preocupa, vai tornar-se de forma ignorante, claro, né? Como um conceito de uma pessoa irresponsável, porque a pessoa não se preocupa com nada. Vós não deve se preocupar, vós deve sim se importar. Importar é vós estar atento, certo? E vós ter o senso de responsabilidade, de dignidade, de honestidade, de índole, né? Que vós assumir um compromisso e que aquele compromisso deve ser cumprido. Se vós 10 dias, 15 dias antes, ou mesmo um mês antes, e vós então houve alguma dificuldade, vós não tem, vai ver que vai faltar ali nos seus cálculos, nas suas contas do seu mês, dos seus compromissos, que vai faltar para pagar a conta A, honrar o compromisso B, não dê asas a preocupações, porque se vós se preocupar, vós estará alimentando a fogueira que destrói. Existem duas fogueiras. Existe a fogueira que consome, destrói. Existe a fogueira que aquece e ilumina. Preocupação, fogueira que destrói e consome. Destrói as possibilidades que cada um tem no surgir de oportunidades para então saldar aquele dividendo, esse débito, certo? E vós estarão então alimentando essa fogueira com essa preocupação.
Preocupação essa que não vai pagar as suas contas. Mas deve se importar, sabe? Muito bem. Bom, então se eu tive um gasto extra que saiu fora do controle, saiu fora então do meu orçamento, então eu tenho que olhar para a outra parte, já que eu sei que tem a conta que então irá vencer, o compromisso irá vencer dia tal. Então eu tenho que voltar a face para a fogueira e alimentar a fogueira que aquece e ilumina. Porque é nessa fogueira que irá surgir a oportunidade de vós conseguir aquilo que desestabilizou o seu orçamento. E por fim conseguir então saldar os seus dividendos. Não é tão fácil, é simples. Porque, veja, é muito direto que eu estou falando para vós, mas se torna dificultoso devido ao hábito que cada um tem de estar sempre se preocupando. Se preocupando porque está envelhecendo, se preocupando porque está gordo demais, porque está magro demais, e ninguém consegue ali, afinal de contas, ter ali uma solução eficiente. Devido a isso, não adianta arrancar os cabelos da cabeça, porque esses cabelos arrancados da cabeça não vão pagar as suas contas. Em vez de arrancar os cabelos da cabeça, em vez de estar desesperado, ansioso, preocupado, utilize essa energia desperdiçada inutilmente para a vida de vós, porque só vai trazer caminhos fechados, só vai trazer doença, só vai trazer tudo aquilo que não presta para a vida de vós, desequilíbrio dentro, do matrimônio, dentro da família, no próprio trabalho. Em vez de alimentar, desperdiçar essa energia, então direcione essa energia para a realização, para encontrar a solução. Por quê? Porque terá uma solução. Claro, vós se pegarão mais e mais vezes se preocupando, mas vós tem que ter essa disciplina, é a vossa vida, são oportunidades que então muitos de vós às vezes buscam, como um melhor trabalho, um melhor ganho financeiro, um melhor conforto, uma melhor estabilidade, uma melhor segurança, uma melhor maneira de se viver, de sair da área de sobrevivência. Então é algo muito importante que vós então tem que fazer esse esforço. Vós tem se esforçado tanto a vida toda, trabalhando de sol a sol, muitas das vezes trabalhando naquilo que vós não querem ou não gostariam de estar trabalhando, mas estão trabalhando porque assim precisam, necessitam. Então, já que vós está se esforçando, sempre se esforçou da maneira errada, que a maneira errada não é ser trabalhador, a maneira errada não é ser honesto, não. A maneira errada de mesmo estar fazendo a coisa certa, trabalhando, sendo honesto, buscando ali ser um ser humano digno de respeito e consideração, mas, por outra parte, então, bota tudo a perder, se preocupando. Se preocupar significa pisar no pescoço da sua própria fé, sufocá-la, soterrá-la. Não adianta ter fé esperando um milagre, se vós então reza, sai dali da reza e já sai com as mãos na cabeça, desesperado, olhando para as contas. Eu repito, senso de responsabilidade é uma coisa, ponto. Preocupação é desnecessária de estar ligado ao senso de responsabilidade, porque preocupação só traz aquilo que não presta. Preocupação vai atrair desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, desequilíbrio energético. Vós ficarão doentes facilmente, ocasionarão o surgir de doenças no seu corpo físico, doenças graves, crônicas, que uma vez instaladas, então aí sim será necessário aguardar um milagre acontecer.
Então, já que vós estão em uma condição de poder evitar tudo isso, então por que não fazê-lo? Já que vós, repito, tem sempre se sacrificado, tem sempre se esforçado, feito das tripas coração, para poder então galgar algum degrau, obter vitórias. Se proporcionem fazer a coisa certa. Comecem por aí. Veja, são 2 pontos muito simples. Repito que aquilo ali que vai se tornar dificultuoso está ligado ao hábito, que é hábito diz respeito a ações, né, e reações automáticas, que se tornaram automáticos na vida de cada um de vós. Assim como alguém que é habituado a xingar, quando ele decide então não mais xingar, porque sabe que então atrai, através de correspondência, tudo aquilo que não presta, quando ele decide então parar de xingar, que ele fala, não vou xingar mais. Imediatamente depois, se ele sair então e bater aquilo que seja a cara na porta, a primeira coisa que vai vir então a lhe dizer será o quê? Será um palavrão. Então, não se deve culpar, não se deve lamentar, não se deve vitimizar. Falou ali, se preocupou, muito bem. Basta vós ter a ciência aqui na sua mente. Olha, né, me preocupei de novo, mas agora eu vou estar mais atento. Na próxima não vou me preocupar. E daí vai acontecendo, porque daí essa preocupação vai sendo então substituída pela ação e o modo correto de se agir perante esse tipo de situação, né? Que é o honrar compromissos em cima da terra, seja ele qual for, tá? Que seja ali um pai de família que tem que dar o sustento para os seus familiares, que seja o dono de um comércio que tem funcionários então que estão ali trabalhando porque precisam daquele pataco, daquele dinheiro, para também manter ali a sua caminhada, os seus compromissos. Então veja que isso está ligado a tudo e a todos, a toda hora, a todo momento. Então, essa é a orientação que eu dou para vós. Então, saiba direcionar o seu pataco, o seu dinheiro, essa energia para coisas que agregam conhecimento, capacitação para cada um de vós, mesmo que seja pouco, se vós não tem para começar aquilo que seja um estudo, aquilo que seja um curso, vá guardando uma pequena fração que logo vós terá. Não caia na ilusão de pegar o seu pouco, que chega à sua mesa, ao seu bolso, para desperdiçar com coisas vis. Não adianta então, se vós olha, então põe a mão no bolso e sobrou 50 cruzeiro, não adianta vós falar, bom, isso aqui não resolve nada, então eu vou tomar cerveja. Por quê? Porque vós está demonstrando para o universo, demonstrando então para essa energia do dinheiro, que vós condição nenhuma tem de tê-lo. Porque a energia do dinheiro, ela estará em correspondência com a pessoa que sabe então administrar essa energia para que ela então não some, mas sim se multiplique. E daí sempre vai ter pessoas falando, não, mas não é verdade, porque eu conheço lá um fulano, uma fulana, que ele bebe a semana inteira, ele tá na prostituição, tá metido com coisa errada, mas o dinheiro tá caindo do bolso dele. Sim, mas já foi dito isso aqui, muitas vezes. Existem sim pessoas em cima da terra que têm o dinheiro caindo do bolso. Mas por quê? Porque passam em cima de todo mundo, derrubam quem tem que derrubar, vendem se for necessário até a própria mãe ou filhos para então ter dinheiro. Então estão metidos com tudo que é coisa errada. Essas pessoas jamais poderão experimentar sequer aquilo que é
a verdadeira prosperidade. Eles podem ter acúmulo de bens, mas eles não têm paz, eles não têm saúde, são pessoas perseguidas, são pessoas juradas de morte, né? São pessoas que não podem jamais em um restaurante sentar de costas para a rua, porque não sabe quem pode passar de inimigos, que já perdeu as contas de quantos tem. É pessoa odiada por grande maioria. São pessoas arrogantes, são pessoas prepotentes. Né? Então, não pense que mas mesmo que eu seja tudo isso, basta que eu tenha dinheiro. Então, se vós é uma pessoa que pensa dessa forma, vós está lascado. É mais um motivo pelo qual vós não tem. Todos, às vezes, ficam esperando, então, eu, Marabô, passar aquilo que seja um ritual para, se então, conseguir um pataco, um dinheiro, de forma mais urgente para resolver algo de urgência. Né? Mas não adianta eu passar aqui rituais, como já foi passado, se vós não tiver essa disciplina para consigo mesmo. Não digo nem pelos seus filhos, ou pela sua esposa, ou pela sua mãe, pelo seu pai. Tenha primeiro por si mesmo. Porque se vós também estiver fazendo as coisas só para agradar os outros, vós também está lascado. Primeiro vós faz para vós. Isso não é egoísmo. Porque se vós não é capaz de se ajudar, como vós então pretende ajudar os outros? Vós então dá de comer aos outros e vós fica com fome? Vós dá o remédio para outro e vós continua doente? Até onde vós pensa que vai? Essa matéria, esse corpo físico, ele tem os seus limites. É uma máquina incrível esse corpo biológico, mas cheia também de limites, como tudo insiste no plano físico. Ainda mais maltratado, não dorme direito, não come direito. O que come não é o suficiente. Bebe, fuma, perde noite de sono. Joga a sua energia da criação fora, através de pornografias, através de lascívias, através de perversões. Porque para a sociedade todo mundo é santo. Ninguém então nunca pecou, ninguém nunca mentiu, todo mundo é honesto, todo mundo então acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita no Buda, acredita então no Orixá. Todo mundo, aparentemente de fachada, mas por trás, na intimidade de cada um, quando então não tem ninguém vendo, fisicamente, claro, então essas pessoas estão manifestando as suas sombras. E alimentar essas sombras é cavar a própria cova. A própria cova para o quê? Para a prosperidade, para a fartura, para a abundância, para a saúde, né? Para a espiritualidade, para a evolução, para a conexão, para a meditação, para tudo ali que vem a agregar verdadeiramente na caminhada de cada um. Obviamente, todos que estão aqui encarnados e até mesmo os desencarnados que estão em planos astrais superiores ou inferiores, então cometerão deslizes. O problema não está em errar. O erro faz parte. Repito, o erro faz parte. O que não deve fazer parte é dar murro em ponto de faca, é permanecer no erro. E muita gente está permanecendo, dando murro em ponto de faca há 1 ano, há 2, há 5, há 10, há 20, há 30, 50 anos. E vão desencarnar esperando o acontecer do milagre. Veja, isso não é uma crítica, isso é uma orientação. É como a chama de uma vela que se acende em um quarto escuro, que vós possa então enxergar ao seu entorno e ver aonde está a porta de saída. É para clarear os vossos caminhos. Então, se vós quer ter pataco,
Se vós quer, então, um dia provar, ou mesmo viver uma rotina daquilo que seja felicidade, fartura, abundância, saúde, paz, tranquilidade. Então, parem de se preocupar, porque é uma tolice a pessoa que se preocupa. Preocupação não vai resolver nada, só vai piorar. É só lenha na fogueira, e na fogueira que consome e destrói. Porque essa fogueira, né, destrói as oportunidades, mas consome as suas boas energias do seu campo áurico, sufoca, abafa, soterra a sua força de magnetismo, que o magnetismo não serve só para um homem atrair uma bela mulher ou vice-versa. Não, o magnetismo ele vai servir para então, através da própria atração, proporcionar a manifestação de oportunidades nos vossos caminhos, das mais diversas. Porque essas oportunidades não estão só naquilo que vós está vendo ou naquilo que vós quer. Está também oculto, que vós está tão cego dentro das preocupações ou dentro dos desequilíbrios que vós não conseguem enxergar. Sua face está sempre voltada para a fogueira que destrói e consome da preocupação. Como que se vós está com a face voltada só para a fogueira da destruição, como que vós poderá ver as soluções e as oportunidades que então irão surgir e passar para que vós então consiga honrar os seus compromissos? Sendo que vós está com a face virada só para um lado. Vós vivem um plano de dualidade. Homem, mulher, dia, noite, luz, escuridão. Tá? A água, a terra, o fogo, o ar, incontáveis coisas. Tudo tem ali a sua dualidade. Assim como tem impossível de estar manifestando aquilo que na sua vida, no seu caminho, aquilo que seja um obstáculo, que não exista imediatamente para quem tem olhos para ver a solução para então ultrapassar esse obstáculo. Então façam bastante atenção naquilo que diz respeito a isso. Exercitem, se esforcem, estejam atentos, porque o ser humano, quando ele verdadeiramente quer, quando ele usa de toda a força que ele tem disponível, um exemplo disso é quando cada um de vós que já esteve apaixonado, né, por um moço, por uma moça, então quando vós estão apaixonados, então não importa se o sol está quente, se está caindo o dilúvio, se está caindo canivete do céu, se vós tem que andar 10, 20 ou 50 quilômetros para encontrar essa pessoa, vós vai, não existem barreiras, não existe quem proíba, vós vai escondido, né? Vós move montanhas para então se encontrar com essa sua paixão. É um bom exemplo de quando o ser humano, então, ele quer verdadeiramente algo, então ele o faz. Ele arruma meios. Então, se vós querem verdadeiramente manifestar, ter, viver aquilo que é prosperidade, fartura, abundância e tudo aquilo que já falei algumas vezes aqui atrás, então vós vão começar a tomar providência. E daí vou dar continuidade ainda sobre orientação, sobre essas energias. Vamos começar então a explicar sobre cada uma dessas energias. Energia do dinheiro, energia da inveja, né? Energias ligado ali a perversões, a corrupções. Precisa-se entender e compreender o meio que te circunda. Cada um de vós só consegue enxergar com seus olhos físicos
aproximadamente 20% de tudo que existe. Os outros 80% é tudo invisível, tudo energias mais sutis. Você só consegue enxergar as energias que são mais densas, que é aquilo que vós toca, aquilo que vós come, aquilo que vós está querendo, carro, casa, joias, ouro, mulheres bonitas, homens bonitos, né? Estereótipos de perfeição, das quais não existe no plano da Terra, nem na criação, porque perfeição só existe no todo, no Divino Criador, no Todo-Poderoso. Então, por hoje é o suficiente, e daí retornarei para que então possamos dar continuidade nesse desvendar, né? Orientar sobre essas energias que irão então possibilitar a cada um de vós manifestar aquilo que cada um, então, durante bom tempo da própria vida tem dedicado e corrido atrás. Eu sou Marabu. Saravá para quem é de Saravá.